E a diretoria do Corinthians tem a grande preocupação em ter que arrumar quase 400 milhões de reais ainda em 2026. Juiz de direito faz alerta importantíssimo sobre a Assembleia Geral dos Sócios, que vai definir ou não a reforma do Estatuto do Timão. E o Corinthians está preparado para o majestoso de hoje, na Neoquímica Arena, necessitando da vitória para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o majestoso de hoje, na Neoquímica Arena, necessitando da vitória para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o São Paulo, clássico que acontecerá às 18h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia, o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou exercícios táticos e fez teste na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje. Na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas, defensivas e ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje, necessitando da vitória para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Situação muito complicada, então hoje é extremamente necessário vencer para deixarmos a zona do rebaixamento da competição. Diniz ainda segue com muitos desfalques, jogadores machucados, Memphis, Kaique, João Pedro Tchoca, que fará cirurgia, Charles, o Hugo Farias e também o Vitinho, além dos suspensos, o Alan e também o André, são jogadores que vão desfalcar nesse clássico de hoje. Por outro lado, o Diniz ganha 2 importantes reforços falando de Brasileirão. Os jogadores ficaram de fora da derrota na rodada anterior contra a equipe do Mirassol. O zagueiro Gustavo Henrique e também o lateral direito Mateuzinho. Então, uma provável escalação do Timão para o majestoso de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse majestoso de hoje é a seguinte: é um jogo em que o Fernando Diniz vai colocar o Corinthians de uma forma ofensiva, de uma forma para, desde o início do jogo, tentar dominar o adversário, sufocar o adversário, fazendo com que a equipe adversária fique com as suas linhas mais baixas possíveis. O Corinthians tem que se impor dentro de casa, e é um Corinthians que o Fernando Diniz vem buscando manter ao máximo as escalações para que os atletas possam entrosar. Hoje é Campeonato Brasileiro, que, por exemplo, a campanha da Libertadores se transfira para o Campeonato Brasileiro e que o Corinthians consiga resultados. Hoje é clássico, é majestoso, dentro de casa. Com certeza não teremos menos de 40 mil pessoas dentro da Neoquímica Arena, 40 mil corintianos apoiando do início ao fim. E, claro, todos nós corintianos espalhados pelo mundo todo, torcendo, mandando energias positivas para que o Corinthians possa vencer nesse jogo de hoje. Corinthians que o Diniz tem problemas, desfalques, claro, depende de um jogador ou outro que está na lista aí de desfalques possa aparecer, já que quando o Corinthians joga em casa não temos muitas informações sobre quem vai estar ou não à disposição, e tem mesmo que, aliás, não tem que ter informação, porque isso na verdade é bom para o adversário. Enfim, é aquilo que eu sempre falo a vocês, independente de quem vai estar à disposição ou não, quem vai iniciar o jogo, nós torcedores temos que torcer, acreditar, e eu confio que hoje vamos vencer, vamos somar os 3 pontos e vamos deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
E agora vamos falar sobre alerta importantíssimo que juiz de direito fez em relação à Assembleia Geral dos Sócios, que tem data definida para acontecer ou não a reforma do Estatuto do Corinthians. Lembrando que alguns dias atrás os conselheiros do Corinthians definiram de uma vez por todas detalhes sobre a reforma do Estatuto do Timão. Por exemplo, voto do fiel torcedor, isso é importantíssimo para nós. Passou a possibilidade do Osmar Stable concorrer à reeleição, também passou. E, claro, outros detalhes que estão no texto para essa reforma estatutária. E os sócios vão decidir, já tem data marcada, será no dia 20 de junho. E um juiz de direito fez um alerta extremamente importante do que, de repente, poderá acontecer e até algo juridicamente que poderá atrapalhar essa Assembleia. Eu vou colocar aqui o alerta que foi feito pelo juiz Dr. Leandro Cano. Vamos lá para as palavras dele. Tem uma discussão importante acontecendo no Corinthians e ela vai além da briga política. O presidente do conselho quer levar a reforma total para a Assembleia Geral dos Sócios. A ideia faz algum sentido. Ele argumenta que o conselho já sinalizou a necessidade de mudança em reuniões anteriores e que os sócios têm o direito de decidir sobre o futuro do clube. Tudo bem até aí, mas o próprio Estatuto do Corinthians diz que, para convocar uma Assembleia e mudar as regras do clube, o Conselho Deliberativo precisa reconhecer previamente que essa mudança é necessária. O problema é que o Conselho votou e rejeitou o texto. Rejeitar não é a mesma coisa que ficar em silêncio. É uma decisão. É decisão do Conselho Deliberativo, tem peso. A Justiça já percebeu isso. Uma liminar foi concedida para suspender a Assembleia e liminar só existe quando o juiz enxerga um problema sério na iniciativa. O risco é real. Se a Assembleia acontecer mesmo assim, tudo que for votado lá pode ser anulado depois. A reforma não valeria. O clube ficaria anos travado numa briga judicial sem o Estatuto Novo e sem segurança nenhuma. O caminho mais seguro é respeitar o processo, refazer as etapas dentro das regras. Assim, a reforma que o Corinthians tanto precisa chega para valer de verdade. Então, a forma ao qual o presidente do Conselho Deliberativo mandou a reforma, o texto, para a Assembleia Geral, na visão do juiz Dr. Leandro Cano, ele faz o alerta que tudo, na verdade, pode ser anulado depois pela própria Justiça. A minha opinião quanto a esse alerta feito pelo juiz Dr. Leandro Cano é a seguinte: o que ele está querendo dizer? Que o problema, a discussão não é a reforma em si, mas o possível desrespeito ao rito do estatuto. Ou seja, na visão do Dr. Leandro Cano, se a votação acontecer dessa maneira que o presidente, o atual presidente, Leonardo Pantaleão, mandou, mesmo com pontos que não foram aprovados pelos conselheiros durante as reuniões que aconteceram, tudo que for votado e aprovado poderão acontecer anulações. Exemplo, tivemos uma assembleia marcada para uma determinada data, algumas semanas atrás, e aí um conselheiro recorreu à justiça e a justiça acabou impedindo que essa assembleia acontecesse. Então, o juiz de direito, Dr. Leandro Cano, está alertando que se as coisas realmente forem da forma ao qual Leonardo Pantaleão enviou, há riscos de alguém entrar na justiça, alguém que não concorda com alguma coisa e a votação ser cancelada. Algo que torna as coisas estranhas, sempre parece que jogam a reforma do estatuto de um jeito para que realmente não aconteça, e é um Corinthians que cada vez mais é aquilo que eu sempre falo para vocês. Reforma do estatuto vai resolver? Não. O que resolve mesmo é uma intervenção judicial. Então, um alerta importantíssimo feito pelo juiz de direito, Dr. Leandro Cano. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande preocupação
que a diretoria do Corinthians ainda tem, pois terão que arrumar algo próximo a 400 milhões de reais ainda em 2026, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. A realidade financeira do Corinthians é muito grave, sabemos disso, vimos o que aconteceu na votação das contas, déficit milionário, suposta fraude nas contas, acordo com a PGNF feito esse ano, foi jogado para o ano passado, enfim. O Corinthians está longe de resolver a crise financeira. Como eu disse a vocês, o balanço de 2025 acabou escancarando. A dívida do Timão, algo na casa de 2 bilhões, já chegando a 2 bilhões e 800 milhões novamente. E o cenário é complicadíssimo. Por quê? Mesmo com acordos que o Corinthians fez, por exemplo, com a PGNF e tudo mais, o Corinthians conseguiu arrumar mais prazo, esticar, jogar mais para frente as dívidas. Mas o Corinthians ainda tem 800 milhões em dívidas a serem pagas, as dívidas chamadas dívidas de curto prazo. Ou seja, o Corinthians tem algo para receber 420 milhões. Para arcar com esses 800 milhões, o Corinthians ainda precisa arrumar 380 milhões de reais para poder fechar o ano. Destacando que foram 300 milhões em déficit acumulados em apenas 2 anos, só em juros, antecipações, financiamentos, centenas de milhões seguem destruindo o caixa do clube. Enquanto isso, para se ter uma ideia, o Corinthians gasta demais. O Corinthians gastou 571 milhões com o pessoal em 2026, um aumento absurdo de 150 milhões em relação ao ano anterior. Então, o que o Corinthians precisa fazer? O Corinthians ainda precisa arrumar 380 milhões de reais para fechar o ano. A maior esperança da diretoria são vendas de jogadores, vendas de atletas para que possam entrar milhões. Claro, de repente um grande patrocínio, uma grande parceria seria extremamente excelente, mas acordos, patrocínios, estamos percebendo que na gestão Osmar Stabile está sendo difícil acontecer. A minha opinião, quanto à diretoria do Corinthians ainda ter que conseguir quase 400 milhões de reais é a seguinte: estamos falando de 380 milhões de reais para conseguir fechar o ano. Infelizmente, é um Corinthians que a situação financeira só piora. Capitão, a culpa é só da gestão Osmar Stabile? Claro que não. Estamos falando aí de um Corinthians que vem com quase 3 bilhões de dívidas, e o que é pior, nos últimos 18 ou 19 anos. Não são dívidas dos 110 anos de história do clube. Volto a dizer, 18, 19 anos. O problema da gestão Osmar Stabile é que continua cometendo os mesmos erros, fazendo empréstimos, antecipações de receitas, ou seja, resolve hoje, mas joga um problemaço lá para frente. Enfim, a gestão Osmar Stabile não consegue novos acordos de patrocínios. Tivemos aí um acordo com a Frimeza, com a BYD, mas nada que chega, por exemplo, a 10 milhões. Teve a renovação com a Esportes da Sorte, mas é uma diretoria que não consegue fazer um grande acordo, um grande patrocínio. Então, as esperanças ficarão nas vendas de jogadores, e é aí que eu me preocupo. É aí que o Corinthians acaba perdendo muito dinheiro. De repente, um Breno Bidon da vida, que poderia, de repente, aí ser vendido daqui a um ano por 200 milhões, vai acabar sendo vendido por 100. E outros jovens jogadores talentosíssimos que nós sabemos que nós temos no elenco. Então, um problemão para o clube, uma bomba de quase 400 milhões de reais que tem que ser resolvida, senão a situação vai piorando cada vez mais. Enfim, é aquilo que eu falo para vocês. É um Corinthians que já chegou a um ponto que não tem uma outra saída a não ser profissionalizar. E claro, antes de profissionalizar, antes de qualquer coisa, volto a falar para vocês sobre a intervenção judicial. É a única forma que teremos uma limpeza geral dentro do clube e aí sim depois profissionalizar para o Timão ser administrado da forma ao qual merece. Infelizmente, quase 400 milhões explodem dentro do Corinthians e a diretoria vai ter que se virar.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do alerta do juiz de direito, Dr. Leandro Cano, sobre a Assembleia Geral dos Sócios? Será que de repente alguém depois vai tentar anular? E quanto a essa bomba de quase 400 milhões que a diretoria tem que resolver ainda esse ano? Vocês confiam que a gestão Osmar Stabile vai conseguir esse dinheiro? E quanto ao majestoso de hoje contra o São Paulo, jogo na Neoquímica Arena, importantíssimo, temos que deixar o Z4. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!